Visitei a Maison de Balzac, a casa situada no 16º arrondissement em Paris, em que o escritor viveu entre 1840 e 1847. Além de ter sido um dos grandes escritores europeus, o criador do romance moderno, Balzac foi ainda um homem apaixonado, empresário, aspirante a político, turista, caçador de tesouros, inventor, trapaceiro e decorador de interiores. Pela intensidade e pela energia com que participou da vida retratada em sua obra, constitui um tema fascinante para um biógrafo. Fora de seu gabinete de trabalho, não se deixou simplesmente arrastar pela torrente da vida, como muitos de nós, mas como uma draga tratou de ir cavando o leito de seu rio à medida que avançava, e os acontecimentos de sua vida constituem expressões de uma personalidade num grau extraordinário. Balzac é, ao mesmo tempo, a encarnação de sua época e a mais reveladora exceção dessa época. Saiu da província e chegou a Paris no momento em que as distinções de classe começavam a desaparecer e completou a ascensão social de seu pai, deixando para trás sua origem camponesa para tornar-se amigo de banqueiros, diplomatas e políticos. Cúmplice ou inimigo de praticamente todo escritor digno de nota, amante de 2 duquesas e, por fim, marido de uma condessa polonesa que havia cortejado por correspondência ao longo de 16 anos. Balzac também tem a sua imagem lendária. Balzac é o homem coberto de dívidas, cuja obra toda fala em dinheiro. Balzac é vulcano, em sua fundição, trabalhando duro, suando e arfando, bebendo litros de café e colocando para fora, num jorro inesgotável, dezenas de romances que formam um só. Pode-se nunca ter lido Balzac e ainda assim conhecer esse homem de camisa aberta, um pouco gordo, a mão sobre o coração, olhar firme, a testa riscada por uma única ruga, imortalizado por um fotógrafo da época. Pode não se ter lido Balzac e conhecer essa silhueta pós-mortem, maciça e nodosa, captada por Rodin. Essa imagem simples e popular, da mesma forma que a ideia geral que se faz de sua obra é repleta de paradoxos. Vemos nele o arquétipo do romancista, mas ele preferiria falar em cenas, estudos, fisiologia. Venerava Rabelais, mas sempre se comparava mais facilmente com Buffon. Esse formidável contador de histórias se via como um pensador, um moralista, um historiador. Se o termo já existisse, ele se denominaria sociólogo. A sua crítica impiedosa a uma sociedade dominada pelo dinheiro, pela ambição, pelo cinismo e pela avidez é admirada. Citam-se à vontade as palavras de Engels, dizendo que Balzac havia lhe ensinado mais do que muitos tratados de economia. Mas, como todo gênio, Balzac sucumbiu a muitas contradições. Esse pintor feroz da mediocridade e do egoísmo burguês, ou aristocrático, foi tudo menos um revolucionário. Ele comprometia-se unicamente com a monarquia e a religião católica. A Revolução de 1848 o consternou. Neste modesto e simbólico museu, que
que serviu de residência para Balzac nos últimos anos de sua vida, podemos encontrar vários objetos, dentre os quais desenhos relacionados a personagens que encheram de vida a comédia humana, retratando uma sociedade que ao mesmo tempo causava-lhe admiração e repulsa, aversão e paixão. Balzac encontra um lugar destacado no panteão literário, mas foi um folhetinista apressado, desejoso de enriquecer com a literatura, concorrente direto de Alexandre Dumas e Eugênio Sey. Esperava um dia poder aposentar-se e usufruir as suas rendas. Gustave Flaubert declarou que Balzac escrevia mal. A verdade é que ele produzia apressadamente e mexia nas provas tipográficas precipitadamente. Costumava trabalhar com pressa, mas não se pode negar que, apesar de todas essas idiosincrasias que cercaram a produção literária deste grande gênio do século XIX, a sua obra é perene e marca as gerações do presente e do futuro. No século de Napoleão, cuja vida ultrapassou a sua em um ano, Balzac foi um daqueles criadores cuja ambição foi imensa em todos os domínios. Balzac queria tudo. Sonhou não apenas com sucesso literário, mas com uma carreira política da qual a literatura seria uma via de acesso. Ambicionou reinar na imprensa, que, aliás, detestava. Esperou triunfos teatrais que jamais vieram. Quis o dinheiro, o luxo, os banquetes, as mulheres, de preferência com títulos de nobreza. Quis a academia, que lhe fechou a cara. A obra de Balzac guarda a marca desse frenesi de ambições frequentemente contraditórias. Aspira ao respeito dos intelectuais, sai em esgrimas contra os críticos que não o compreendem, mas cobiça também a adesão popular. Não tinha tempo para pensar. Escrevia apressado pela necessidade de dinheiro, pelos prazos, pelos jornais, pela impaciência dos tipógrafos. Deixou-nos cerca de 100 romances e 2.500 personagens. E isso apenas em A Comédia Humana. Morreu aos 51 anos e podemos dizer que foi de esgotamento. Acabava de alcançar o seu sonho, viver em um palacete, circular numa carruagem, tendo ao seu lado uma autêntica aristocrata polonesa.